Diga para ele, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a bendita paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra a Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse no seu capítulo 22. Livro de Apocalipse no seu capítulo 22, e vamos fazer a leitura a partir do seu versículo 12, que diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado, feliz é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quem está falando é a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo para o apóstolo João. Apóstolo João está preso na ilha de Pátimos, e Cristo Jesus, o Nazareno, se apresenta para apóstolo João, apresentando assim para João todo o episódio voltado às últimas profecias, voltado àquilo que tem de acontecer, as profecias que têm de acontecer nos últimos tempos, nos últimos anos. Amém? Amém. E quem está testificando a respeito do que receberam da parte daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o Cordeiro, daquele que é Santo, é o apóstolo João. João vai dizendo, no versículo 12, da última página de Apocalipse, capítulo 22, ele está testificando as palavras de Cristo, dizendo: Eis que cedo venho. Quem disse para o apóstolo João que cedo vem? Foi a pessoa do Senhor Jesus, foi a pessoa do Cordeiro. Eis que cedo venho, e o meu galardão, recompensa, pagamento, amém? Retribuição, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Entenda, quem está falando com o apóstolo João é um homem santo, não só santo, como também é um juiz justo. E este juiz, ele julga segundo a reta justiça. Ele não condena o inocente, nem tampouco ele livra aquele que é culpado. Amém? Amém. Cristo Nazareno, de forma clara, de forma explícita, ele está dizendo que cada um será julgado, cada um receberá o galardão segundo as suas obras, para dizer que
O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. O bem que você faz aqui ecoa na eternidade. O mal que você faz aqui ecoa na eternidade. Não existe absolutamente nada que a gente faça que não esteja o quê? Ecoando na eternidade. Pois tudo que a gente está fazendo está sendo registrado. E olha que encontramos respaldo bíblico em um dos livros, em Gálatas 6, 7. Pois tudo que o homem plantar, semear, isso também se fará. Mortos não têm por que serem conduzidos ao tribunal. É levado em tribunal aquela pessoa que está viva, aquela pessoa que tem consciência. Segundo o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, assim como o livro de Apocalipse, no céu, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, de forma clara, aponta para um juízo, aponta para um julgamento. Pessoas já que têm apregoado que o homem quando morre acabou. Então, se o homem quando morre é o fim, acabou, então por que levar pessoas mortas em tribunal, ao juízo? Tudo que morre e acaba não tem noção. Por exemplo, o porco que um dia esteve na terra vivendo, que está morto hoje, não tem noção de que um dia estava sobre esta terra. O cabrito, o boi, a cabra, até porque cabra é cabrito, né? A jiboia, etc. Nenhum animal irracional que passara sobre esta terra e hoje está morto, não tem noção de que um dia esteve na terra. Mas Cristo está dizendo que os seres humanos, Cristo está dizendo que nós estaremos diante a um juiz. Por que estaremos diante a um juiz? Porque nós estaremos vivos. Só os vivos são levados em tribunal para serem julgados e condenados. Amém? E de forma clara, apóstolo João vai transmitindo, escrevendo tudo que ele recebeu da parte do Senhor Jesus, tudo que ele foi contemplando, na medida em que Cristo Jesus foi falando com ele. E ele está dizendo: e eis que cedo venho, Cristo Nazareno, e o meu galardão, a recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Notemos que aqui a palavra está no sentido que está no singular, e Cristo está usando o pronome pessoal, eu, não é outro, é ele. Eu sou o alfa. O que significa alfa? Princípio. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado, feliz, Cristo está dizendo. Feliz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Significa que nem todo mundo que passaram sobre esta terra estão felizes do outro lado. Nós vimos Agostinho Neto, conhecemos sua história. O homem morreu, Agostinho Neto está do outro lado, mas a pergunta é: será que Agostinho Neto se enquadra nessas palavras dos felizes? José Eduardo dos Santos pisou sobre esta terra, caminhou entre nós. Hoje está morto, seu corpo voltou do pó da terra.
mas a sua alma está do outro lado. Será que o ex-presidente da República enquadra-se a esse grupo que Cristo está dizendo que sois felizes? Savimbi pisou essa terra. Meus bisavós, meus tataravós, meus antepassados, os teus antepassados, homens e mulheres pisaram sobre esta terra. Pessoas que tiveram tudo: fama, poder, sucesso, influência. Será que todo ser humano que nasce, cresce e morre, após a morte, todos esses homens são felizes? Pois Cristo Jesus, Ele separa, sabe? E nós conseguimos reparar, notar uma separação aqui no seu verso 14. Ele vai dizendo que felizes são aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Então nem todo mundo é feliz após a morte. Nem todo mundo está vivendo um mar de rosa depois da morte. Confesso eu que outrora, quando estava levando uma vida distante da pessoa de Cristo, distante do Evangelho, tinha eu medo da morte, porque sabia eu que estava vivendo em pecado. E do pouco que eu conhecia, que dominava do Evangelho, da palavra de Cristo, sabia eu que se morresse naquela condição, naquele estado, sabia eu que não estaria na glória, não estaria com Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é justo, e eu sei. Porque Cristo é santo, e eu sei. Porque o reino dos céus não é para todos. O reino dos céus é para quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque as nossas vestes têm de ser lavadas? Porque nós somos pecadores, e só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar, para nos purificar de todo adultério, prostituição, mentira, lascívia, glutonaria, feitiçaria e toda e qualquer alguma prática pecaminosa. E eu sabia que estava sujo, eu sabia que estava longe, mas longe, distante de Cristo e da salvação. E Cristo está no seu verso 14 dizendo, aleluia, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado é aquele que tem Cristo como seu único Senhor e Salvador. Bem-aventurado é aquele que ouviu a palavra e abraçou a palavra. Bem-aventurado é aquele que corre atrás da santidade. Bem-aventurado é aquele que corre atrás da Nova Jerusalém. Bem-aventurado é aquele que luta se esforçando para agradar o coração do Cordeiro, do Messias. E são esses que lavaram as suas vestes no sangue daquele que fora morto, que fora crucificado. Então não é para todos. Cristo está dizendo que haverá um julgamento, haverá um juízo. E entenda, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 22, está fazendo referência de dois povos. Um povo que estará salvo, e esses terão parte dos frutos da árvore da vida. Existe um segundo povo que Cristo está fazendo referência como os que não herdarão o reino dos céus. E olha que, enquanto Cristo vai falando daqueles que não herdarão os céus, um dos grupos que não herdarão os céus
são os cães. Está entendendo? São os cães. Então quem são esses cães do Apocalipse? Quem são os cães do Apocalipse? Esse é o tema de hoje. Os cães do Apocalipse que não herdarão o reino dos céus. Quem são? Será que eu me enquadro nesse grupo? Será que você se enquadra nesse grupo? A Bíblia vai responder, igreja. Amém? Amém. Versículo 14 ainda. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete o quê? E comete a... Quem são os cães mencionados no livro de Apocalipse? Quem são? Os imorais, os levianos. Pastor, quem são os levianos? Pessoas que não têm responsabilidades, pessoas que agem sem o quê? Sem pensar. Está entendendo? As pessoas que agem sem pensar. Viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, não analisou, já sai por ali conversando com outras pessoas como se tivesse o quê? 100% certa, 100% o quê? Correto. Amém? Essas pessoas, será que se enquadram no que a Bíblia está dizendo? Que são os cães que não herdarão o reino dos céus? Sim. São pessoas que têm prazer na corrupção, na destruição. São pessoas que têm prazer em confusão, em conflito, na guerra, na luta, na maldade. Amém? E nós vamos ver isso de acordo às Sagradas Escrituras e em outros livros. Durante muito tempo, ao fazer leitura de Apocalipse 22:15 a respeito dos cães, pregava eu que os cães são unicamente aquelas pessoas que um dia rejeitaram o pecado, correram até Cristo, aceitaram Cristo como seu Senhor e único Salvador. E essas pessoas, o tempo passou, desconverteram-se e voltaram novamente no lamaçal do pecado que outro hora haviam quê? Deixado para trás. Antônia, seja bem-vinda, filha. Diz amém. Diz amém. Com saúde, amém. Glória a Deus. Você entendeu? Outro hora pensava eu, pregava eu que os cães do Apocalipse são aquelas pessoas que abandonaram o pecado, vieram até Cristo, ficaram um tempo buscando Cristo, desconverteram-se novamente, abandonaram Cristo e voltaram para onde? Para o pecado, para o vômito. Porque o cachorro faz exatamente isso. Mas na constante busca da parte do Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus, pela verdade, até porque faz muitos anos que eu tenho apresentado à pessoa do Senhor Jesus Cristo um tipo de oração, e nas minhas orações que eu tenho apresentado para a pessoa de Cristo Jesus, um pedido eu tenho feito: Senhor Jesus, livra-me de ser pregador da mentira, livra-me de ser pregador do engano, livra-me de ser pregador de heresia. Eu não posso trazer ao teu povo mentira, heresia, engano, não. Eu tenho de pregar, mas eu devo pregar a verdade, unicamente a verdade, porque Cristo é a verdade.
unicamente porque a pessoa do Senhor Espírito Santo é a verdade. Cristo disse: o mundo não me verá durante um tempo, mas vós me vereis porque o Espírito de verdade habitará sobre vós. Não que o Espírito da verdade habitará sobre todo mundo, sobre os pastores, profetas, não. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, habitará sim, mas unicamente a todo aquele que queira Cristo, o Deus da verdade, como seu mentor, como seu guia, como seu instrutor, como seu mestre, como seu Deus. Amém? Amém. E olha que só busca Cristo Jesus como seu cabeça e não se desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda. Todo aquele que verdadeiramente tem amor, tremor para com Cristo, porque sem amor não há temor. Amém? Amém. Sem amor não há temor. E notemos que quando nós fazemos leitura aqui em Apocalipse capítulo 22, no céu, verso 15, quando nós lemos, notemos que o termo não está no singular, o termo está no plural, igreja. E notemos que também o termo cães aparece no sentido figurado. Amém? Não propriamente se referindo aos cães domésticos que nós temos. Cristo está apontando para um grupo de pessoas. Porque porque esses cães que nós temos domésticos, quando morrem, não herdam o céu, não vão para o céu. A única promessa de salvação é para os homens, é para os seres humanos. Na Bíblia Sagrada você não vai encontrar uma referência bíblica, só uma, alegando que o cavalo, que o leão, que a égua, que a onça, o tigre, a hiena, depois da morte vai para o céu. O pombo, a rola vai para o céu, não. Então Cristo, ele está falando de pessoas. Mas o Apocalipse 22, versículo 15, quando nós lemos aqui, ficarão de fora os cães, Deus está apontando para um grupo de quê? De pessoas, amém? Amém. O termo está no plural e não no singular. Por que o termo encontramos no plural e não no singular? Porque Deus está apontando para um grupo de pessoas Porque Deus está apontando para pessoas que não agem sozinhas. Amém? Deus está apontando, Cristo está apontando para pessoas que agem. E quando vem para agir, eles agem, mas em grupo. Notemos que quem aqui gosta de assistir ou acompanhar o National Geographic? Quem? National Geographic? Não acredito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comigo. National Geographic, pai, não sei o que é isso, tá bom. National Geographic apresenta os animais, África, elefante e tal, quem gosta? Aquele canal dos animais, natureza, quem gosta? Ah, o número aumentou. Chama-se National Geographic, amém? Quando chegar em casa, pega no comando, põe só aquele canal, depois lê lá, aí em cima. Vê lá a referência, o nome. National Geographic. Eu gosto daquele programa. Algo nos chama a atenção. Em vários episódios assistidos por mim, não sei se você já viu mesmo, em vários episódios assistidos por mim, normalmente os animais selvagens, quando vêm para atacar uma presa, nunca estão só. É raro estar o quê? Só. Eles estão sempre em grupo, certo? Estão sempre em grupo, procurando aquele que está isolado para poder devorar, para poderem atacar. Amém? Amém. E vamos ver, de acordo às Sagradas Escrituras, se os fariseus
os saduceus, os doutores da lei, não agiam exatamente como os cães. Estão entendendo? Quando a gente sai pelas ruas durante a noite, nós muitas vezes temos medo, um certo medo. Não, eu vou deixar o meu celular, porque essa hora já é tarde. Aquela hora, passar naquele caminho aí quem vai para Santiria, né? 20 horas, 21, 22 horas, sabemos que é um lugar perigoso. Então tem aquele pensamento, não, eu vou sair, vou para Santiria, estou caminhando a pé, mas vou deixar em casa o meu telefone, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Entenda, é raro você ver um bandido, um marginal, agindo sozinho. Maior parte das vezes eles estão sempre em grupo, 3, 4, 5 ou mais pessoas. Está entendendo? Quando a Bíblia vai dizendo que não herdará o reino dos céus os cães, Deus está apontando para um grupo de pessoas. Deus está falando de pessoas que não agem sozinho, de pessoas que agem, mas agem também com quê? Com mais 2, 3, 4 pessoas, com o propósito de tragarem alguém, destruírem a vida de quem? De outrem. E olha que é exatamente assim o que acontecera antes mesmo que o homem fora criado. Olhamos para o céu, navegando para o céu, encontramos um ser criado por aquele que é o Todo-Poderoso. Quem é? Lúcifer. Lúcifer havia compreendido que só não poderia lutar contra Deus, contra os anjos, contra os arcanjos. Então Lúcifer foi fazendo o quê? Foi fazendo a mente dos demais anjos, com o propósito de não ser um, nem dois, mas de serem o quê? Milhares, para lutarem contra o Cordeiro, para tomarem o trono daquele que é santo, daquele que é o Criador, a Gênesis, a origem de todas as coisas. Amém? O primeiro grupo, até vou falar aqui em calão, né? Vou usar um termo em calão. O primeiro bolão criado foi no céu. Satanás criou seu bolão no céu. Por isso é que ele não está só até hoje. O livro de Apocalipse, de forma clara, nos apresenta, nos revela que Satanás fora banido, expulso do céu, não sozinho, mas foi expulso com a terça parte dos anjos. Significa que de cada 3 anjos, um anjo tornou-se o quê? Demônio. Amém? Amém. E eles são o quê? Eles são os milhões hoje. São os milhões. Abra o livro de Mateus no seu capítulo 12 e vamos ver como é que os cães agiam para tragarem a pessoa de Cristo Jesus. Mateus no seu capítulo 12, versículo 14. Vamos encontrar aqui os fariseus, né? Todos eles em grupo, incitando a multidão, com o objetivo de tirar a vida de quem? Do Messias, de Cristo. Mateus 12, versículo 14 vai dizendo: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o... Notemos que aqui a palavra está no plural. Os porque não era só um fariseu, era um grupo deles. E não só, eles aqui estavam incitando a multidão para se levantarem contra Cristo, para porem a mão em quem? Em Cristo, para lhe matarem. Então quem são os cães do Apocalipse que nós lemos? Apocalipse 22 no seu verso 15. Quem são os cães que não herdarão o reino dos céus? São aquelas pessoas que agem em grupo. Amém? Amém. Assim como os cães selvagens, quando querem atacar uma presa, eles nunca estão só. É raro estarem só. A maior parte das vezes eles estão em quê? Em grupo.
Notemos que, por exemplo, um Yanilson, o Obreiro Yanilson, olha só o rapaz como é que ele é, franzino. Olha só a carinha que ele tem de bolo fofo, bolo e leite, né? Imagina o Obreiro Yanilson durante a noite, caminhando e tal, 22, 21 horas. Entenda, ele pode lidar de frente com um indivíduo só, e o mesmo ainda assim não botar a mão nele. Mas se tiver 3 pessoas, e olhando assim para ele sozinho, os 3, mesmo não tendo nada, faca, arma, qualquer coisa, só pelo fato de serem 3, eles irão sentir que estão em quê? Em vantagem. Aí vão tentar abusar, vão tentar lhe puxar para a briga e tudo mais, aí uma confusão, com o propósito de fazer o quê? De machucá-lo. Porque sabem que eles não estão só. E é exatamente assim. Para dizer que você que é pai, você que é mãe, você que tem um sobrinho de grupo, a Bíblia está chamando esse teu sobrinho, esse teu filho de cachorro. Amém? Esse teu filho de cachorro, e ele não herdará o reino dos céus. Mateus 12, 14. E os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele, contra Cristo, para o matarem. O livro de Marcos 3:6, abra. Livro de Marcos 3:6. A Bíblia vai dizendo que, retirando-se os fariseus, conspiravam logo. Livro de Marcos 3, versículo 6. A Bíblia vai dizendo que, retirando-se os fariseus, conspiravam logo contra os herodianos, contra ele, em como lhe tirariam o quê? A vida. Notemos que em Mateus, assim como em Marcos, os fariseus não estão sozinhos. Estão os herodianos. E tem mais pessoas ali. Estão sempre em grupo conversando, procurando, aniquilando, né? Buscando o quê? Mecanismo de como acusar Cristo e matarem quem? Cristo. O livro de Lucas, no seu capítulo 11, Lucas capítulo 11, no seu versículo 53 ao versículo 54, nós vemos os escribas, os fariseus conspirando contra o Senhor Jesus, com o propósito de lhe tirarem o quê? A vida, procurando falhas em Cristo para o acusarem. Então nunca estão só. Lucas 11, versículo 53 ao versículo 54. E dizendo ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apartá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei estavam sempre quê? Em grupo. Estavam eles incentivando as pessoas a se levantarem contra quem? Contra Cristo, contra o Messias. Amém? E quando a Bíblia vai falando dos cães, repito, Deus está falando de um grupo de pessoas que têm prazer na maldade, que têm prazer na destruição. Deus está falando de pessoas levianas, pessoas que agem sem antes o quê? Antes pensar, raciocinar. Está diante de uma briga, diante de uma confusão, aí pega logo na garrafa, quebra e vai logo para cima da pessoa, com o propósito de rasgar a pessoa, de matar a pessoa. Parte logo para cima da pessoa com uma faca na mão, com uma arma. Amém? Amém? Amém. Deus está falando dessas pessoas. Eles não herdarão o reino dos céus. Amém? Amém.
O livro de João, no seu capítulo 19. Livro de João, no seu capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7. Nós aí vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo preso. E quem estão diante de Cristo? Quem está em volta da pessoa do Senhor Jesus? Estão os judeus, estão os sacerdotes, estão os escribas e fariseus, estão esses homens todos levando o povo a se levantarem contra o Messias, contra Cristo. Amém? Amém. Olha o que diz a palavra de Cristo. João 19, no céu, versos 5 a 7, diz assim: Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e as vestes de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois os principais sacerdotes e os servos gritaram dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhes os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Versículo 9. E entrou outra voz na audiência e disse a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltes este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstrofos, e em hebraico o nome é Gabata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles abrandaram: Tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Amém? Amém. Entenda, a igreja, que Cristo Jesus, durante o momento em que estava preso, Cristo estava rodeado de fariseus, escribas, saduceus, doutores da lei, sacerdotes e o povo, a multidão. Amém? E a multidão estava ali dizendo: Crucificam, 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 soltem a Barrabás, soltem um criminoso, nós queremos um inocente, crucificam. Por quê? Que estavam pedindo a Cristo Jesus para ser crucificado, porque a multidão já haviam sido o quê? Corrompidos pela maioria. Amém? Amém? E essa maioria, Cristo está dizendo: eles não herdarão o reino dos céus. Pastor, eu não concordo que os cães do Apocalipse 22, verso 15, seja verdadeiramente voltado a um grupo de pessoas como aqueles que roubam telefone, violam, matam, etc. Tá bom, você pode não concordar, mas vou te apresentar mais uma passagem bíblica provando que os cães é exatamente um grupo de pessoas. Sabe quem foi que profetizou a respeito? Sabe quem foi que disse que Cristo Jesus
Em volta de Cristo Jesus estariam os cães. Davi profetizou. Abra o livro de Salmos. Livro de Salmos 22. Davi profetizou. Amém? Davi falou que Cristo Jesus, antes da sua morte, os cães estariam onde? Em volta dele. Amém? Estariam lhe acusando, lhe entregando a morte. E Cristo Jesus foi alvo dessas pessoas, dos cães que estão mencionados em Apocalipse. Livro de Salmos, no seu capítulo 22, versículo 16. Olha a profecia de Davi. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de quê? De malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e quem? Aí eu pergunto, de acordo com Apocalipse, quem foi transpassado? Foi Cristo. Amém? Então Davi está o quê? Profetizando que o homem que fora transpassado, que seria transpassado, o homem que seria crucificado, em volta dele estariam quem? Os cães. E quem são esses cães? O grupo de fariseus, os escribas, saduceus, doutores da lei e o povo, a multidão. Amém? Olha o que Davi está dizendo. Salmos 22, versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores. Veja, não é cão de animal, né? O cão doméstico. Malfeitores, pessoa. Amém? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e o quê? E os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes. Aí pergunto, quem foi que repartiu as vestes de Cristo entre si? Não foram os soldados? Não foram os homens? Não foram os cães? Então quais são as pessoas que não herdarão os céus? Um dos grupos mencionado em Apocalipse que não herdará o reino dos céus são os malfeitores. Amém? Pessoas que têm prazer na maldade. Eu tenho dito à igreja toda, quando alguém chegar para você e começar a contar uma história que você sabe que vai dar problema grande, se afasta. Aquela pessoa está fazendo exatamente o que Satanás fez. Satanás estava só, mas ele compreendeu que para lutar contra aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele compreendeu que sozinho não poderia o quê? Não poderia o quê? Não poderia conseguir lutar. Então foi fazendo a cabeça de quem? Dos demais anjos, conseguindo assim um número o quê? Elevado. Não, maior não. Um número grande, elevado, com o propósito de lutarem e tomarem o quê? O reino de Cristo, do Criador à força. Amém, igreja? Amém. Então, para dizer que os cães do Apocalipse não herdarão o reino dos céus, esse grupo de pessoas não herdarão o reino dos céus. Amém? Para que haja salvação para pessoas que têm caminhado em grupos, para que haja salvação para as pessoas maléficas, para esses cães, o arrependimento tem de ser genuíno, sincero, porque não é fácil se salvar, porque tem prazer na maldade. As mulheres que já foram violadas, maior parte da história, elas nunca contam que os homens eram simplesmente o quê? Amém? Tem sempre história de 2, 3 ou mais indivíduos. Tem sempre. Então, é muito crime, é muito pecado, é muita maldade. Olhemos para os homens que dizem, que afirmam serem o dono do país. Não só em Angola, como fora desse país.
quando eles vêm para agir, eles nunca vêm sozinhos. Eles estão sempre em maior quê? Em maior número. Amém? Por exemplo, um político, se tentar se levantar contra você, ele não vai se levantar só. Ele vai designar outras pessoas, vai levantar mais o quê? Vai incitar mais pessoas para ir atrás de você, atrás de nós e matar, destruir. Então esses não herdarão o reino dos céus. Amém? Não tenho muito a pregar, pois a palavra de hoje é simplesmente esse. Quem são os cães do Apocalipse? E de forma clara, hoje, assim como no passado, hoje, de forma clara, nós compreendemos que o cão do Apocalipse não é mencionado em Apocalipse, não é aquele homem que um dia se converteu, né? Abandonou o pecado, recebeu Cristo e depois voltou ao vômito, não. É um grupo de quê? De pessoas que têm o seu coração voltado à maldade, à podridão. Amém? Amém. Estes não herdarão o reino dos céus. Até aqui, que Deus nos abençoe, igreja.